O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença, todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor, para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje é uma profecia famosa de Natã. Davi caiu a ficha e disse: eu moro numa casa de cedro. E naquela época a Arca da Aliança estava nas tendas, né? Tanto é que tem a festa das tendas. Essa Arca da Aliança continha, de uma forma geral, as tábuas da lei, o bastão de Arão, né? O propiciatório com 2 estátuas de querubins. Lá lá. Tinha imagens no lugar mais sagrado, depois da proibição de ter imagens do céu, da terra e debaixo da terra. No propiciatório tinham 2 estátuas de querubins. E agora? Deus estimula a idolatria? Ou é gente que não sabe interpretar texto? Êxodo 20, né? Êxodo 20, seguintes, que são os mandamentos, que fala 23 no caso, né? 23, versículo 3º, que fala das imagens, mas logo em seguida, Êxodo 25, 18, Deus manda fazer estátuas de querubins. Aqui já é evidente, a própria Bíblia faz cair por terra essa fala louca, estúpida, de que as nossas imagens são idolatria. Como é que alguém que dá a vida para Deus, que cuida de Jesus, a sua imagem está indo contra Deus, substituindo Deus? Ídolos vem de substituição de Deus, como é o bezerro de ouro, né? Mas o fato é que o propiciatório, a Arca da Aliança, com os querubins, as tábuas da lei, ficavam nas tendas. Então, deu um clique em Davi, dizendo: como que eu moro numa casa assim e vou deixar a Arca da Aliança numa tenda? Eu devo construir um templo. Primeiro Natã diz: faça o que seu coração mandar, que o Senhor está contigo. Mas depois Deus manda Natã fazer uma profecia. Como é que nós vamos analisar as profecias? Primeiro tem a continuidade, não é isso? Histórica. E depois a descontinuidade sobrenatural, escatológica, dos fins dos tempos. Ok? Sim ou não? Então vamos analisar a profecia de Natã, para vocês treinarem isso. Uma continuidade e uma descontinuidade. Vai dizer ao meu servo Davi: porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas,
para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte, por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos na terra. Bem, aqui é já uma descontinuidade. Já é Deus mostrando que, apesar da necessidade do templo, Ele é o Senhor de tudo. Que é algo também que hoje se corre risco de você vir para a igreja achando que você vem num ritozinho, né? Uma pessoinha que pode te ajudar de vez em quando você precisa, quando você lembra dele. Esquece que Ele é o Senhor de todas as galáxias, que criou tudo do nada e mantém a existência num ato só por dentro. Se alguém soubesse o poder que existe, esse que se humilha tanto, duvido que não tinha milhões de pessoas aí fora querendo ter contato com esse Deus, né? Então a gente começa a ter que fazer um treinamento. Apesar dele se humilhar tanto, é o Senhor das galáxias, de todos os universos. Todo o universo, né? Vou preparar o lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Opa, já está falando do céu. Ali o templo dos templos. Os homens violentos não tornarão a oprimir-o como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. Lá nunca mais terá briga. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousar... aqui começa a Davi ficar confuso. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Quem é esse? Jesus. Mas Davi vai ler de uma forma continuada, histórica. Tua casa e o teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Então Davi pegou a informação de filho e que construirá uma casa. Quem que ele pediu para construir então um templo? Salomão. E ele fez. Ok? Então Salomão foi quem construiu o templo de Jerusalém, o primeiro templo, que foi destruído primeiramente em 87 antes de Cristo, com a invasão dos babilônicos. E foi roubada a Arca da Aliança, que na tradição judaica, na verdade, ela foi escondida e aparecerá no final dos tempos. Lembrem-se que a Arca da Aliança contém a tábua da lei. Então a Arca da Aliança é a prefiguração de quem? Maria. Muito bem. As tábuas da lei. Jesus. Então Maria tem a lei, a nova lei, o seu grembo, útero. Qual que é a nova lei? Jesus, que é a lei do amor. Ok? Muito bem. Depois, a gente tem aqui o Benedictus, que é a fala de Zacarias sobre o Messias e sobre João Batista. Bendito o Senhor Deus de Israel, que fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi. Olha a descendência de Davi, né? Como tinha prometido, Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor do universo, então Ele faz o que quer, apesar de nós. Ah, mas tem o livre-arbítrio. Mas Deus tira um bem, guia a história mesmo com o nosso livre-arbítrio. Assim como os demônios, por mais que eles ataquem, Deus tira um bem, cria os santos através dos ataques dos demônios, né? Como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas para nos salvar dos nossos inimigos
e da mão de todos que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança, do juramento que fez ao nosso Abraão, pai Abraão, que sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça na sua presença, todos os nossos dias. Bem, aqui fala de Cristo, o Messias, que nós devemos servir, que nos trará uma paz, não uma paz como o mundo dá. O mundo dá o anticristo, ele quer dar uma paz como? Que não existe bem e mal. Uma paz em que você faz o que quer. A paz é você deixar cada um fazer o que quer. Não importa se é verdade, se é mentira, né? É filho de Satanás. Sempre Satanás usa a mentira. Ontem eu estava contando as fofocas que saem. Aqui em Paraúna dá menos, né? Mas em Porá é cheio das fofocas, né? Agora até que eu separei com um casal, estou indo embora, porque fulana tá... Você que é de Porá aí, que está me ouvindo, fala para essas pessoas que são bocas de Satanás, né? Bocas de veneno. Eu não importo quando fala de mim, eu importo porque está envolvido famílias, né? Sempre. Vira e mexe, eu era o responsável pela separação de alguém lá em Porá. Porque lá tem as pessoas que são convertidas e tem umas que vão na igreja só para amassar barro, que tem língua de... Mas não é na igreja, muitas vezes não é na nossa paróquia, vem de outras paróquias também, né? Falam como se fosse... Esquecem que essas falas podem destruir mães ou machucar, né? Porque no meu caso, tranquilo. Mas é o pai da mentira. É o pai da mentira. Inventa. Uma vez eu até chegar e falar que eu pego na bunda das mulheres. Olha o nível lá. Bem, quando fala só de mim, eu não importo, porque estou nem aí para a boca de Satanás, né? Mas quando envolve outras pessoas, agora recentemente está envolvendo até outra pessoa, que eu gosto muito, aí sim, você dobra a sua língua, filho de Satanás. Prova isso, né? E larga de falar besteira, boca de veneno. Se você não se converter e se confessar, você vai pagar caro por essas falas, não é? A pessoa fica chateada e assim por diante. Bem, fecha parênteses, já vai o recadinho para você, antes de você morrer, você tomar tipo. Bem, o fato é que Satanás usa da mentira, da calúnia. Satanás cria uma briga. A paz vem quando você combate a mentira, combate as pessoas que são instrumentos de Satanás. Não tem como ter paz simplesmente deixando você faz o que quer. É claro que o anticristo, ele diz que se eu vou corrigir alguém, falar que vai para o inferno, falar que tem que se converter, eu sou o do ódio. Aí aquela frase que muitas pessoas também que são instrumentos de Satanás dizem, discurso de ódio. A igreja tem discurso de... Nossa Senhora, haja paciência com quem tem lavar cerebral marxista na cabeça. O discurso de ódio, quando você corrige alguém. Quer dizer que quando o pai e a mãe corrigem um filho que está no erro, é discurso de ódio. Ele tem que seguir o que ele pensa. E isso não é mentira, porque na Escócia prenderam os pais que uma criança de 7 anos queria trocar de sexo. E os pais foram contra. 7 anos de idade. Nós estamos vivendo momentos absurdos, loucos. Então, a paz que existe é uma paz que nós temos que combater, viver nossa fé e denunciar as pessoas que são filhos do pai da mentira, né? E depois fala o menino chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhes os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão dos pecados. Graças à misericórdia e compaixão do nosso Deus. Aqui já está falando de João Batista, que prepara, que é o filho de Zacarias, né? Que prepara a vinda de Cristo. Que é o que nós deveríamos fazer, preparar as pessoas para ouvirem Cristo, para seguirem Cristo, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir nossos passos no caminho da paz.
Que Deus nos dê a graça de aplainar os caminhos dos corações, né? Dos corações do povo que ainda estão com muralhas, para que recebam Jesus no colo de sua mãe. Assim seja.